Professora Maria José, que prazer tê-la aqui no blog Papo de Primeira, junto com a Folha de Pernambuco. Como é que a senhora está? Estou bem, graças a Deus, Rogério. Eu estou feliz de vê-lo aqui, né? Tanto tempo sem a gente conversar, muito bom estar aqui nesse papo legal da gente, né? Hoje a gente vai bater um papo aí bem tranquilo e isso é muito bom. Pois é, Prazer enorme. muitos momentos e agora nessa conversa aqui, um tema muito interessante, um papo realmente de primeira. E, Papo de professora, primeira. já entrando aí nessa conversa e no nosso contexto, ultimamente a gente escutou aí algumas falas um pouco polêmicas e, na verdade, esse é um debate que alguns se posicionam, né, nos últimos anos. E eu já pergunto inicialmente para a senhora: educação superior é para poucos? Pois é, Rogério, muita polêmica nessa fala, mas eu diria a você, Rogério, que nenhum nível de ensino ele é para poucos. Começaria a dizer a você isso. Nenhum, né? Todos os níveis de ensino eles são necessários. Logicamente, ensino superior não é para poucos, né? E eu questiono muito quando vem a justificativa, né, de algumas pessoas falarem isso. Não porque nós temos pessoas aí formadas que estão dirigindo um aplicativo, coisa assim, então. Mas isso não é um problema de ter muito ou pouco, né? Muitas ou poucas pessoas qualificadas sem inserção no mercado. Não, o problema não é das universidades, nem tampouco daqueles que procuraram se qualificar. O problema é da conjuntura do país. Né? Então, é preciso a gente fazer uma outra reflexão. Se nós temos um quantitativo de pessoas qualificadas no país e essas pessoas não estão inseridas no mundo do trabalho, nas suas áreas de competência, o problema não é deles. O problema é que o país não oferece essas oportunidades. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão. Mas, certamente, eu digo para você, com toda segurança, que o ensino superior não é para poucos, assim como nenhum outro nível de ensino. Que bom que poucos pensam assim, que é para poucos. E a maior parte, quem faz as universidades, os educadores de verdade, pensam diferente. Agora, nessa direção, professora, a gente viu, né, aqui no Brasil, a oferta, né, de vagas no ensino superior ainda é pequena. Apesar disso, cresceu bastante, principalmente nas primeiras décadas desse século, né? Houve uma expansão muito grande, no caso, assim, pensando na lógica do Nordeste, uma interiorização, né, saindo assim da capital, dos grandes centros e abrindo campos e campos no Agreste e no Sertão. Já é possível, professor, observar impactos dessa política? Então, Rogério, com certeza isso aí, quando você fala nessa expansão, vamos dizer assim, né, do ensino superior, o ensino saindo da capital e ganhando, né, as regiões mais afastadas das capitais, eu acredito que, em termos de educação, né, superior, foi o projeto mais acertado ou mais assertivo que nós tivemos nas últimas décadas. Isso aí, e eu digo isso a você porque eu estava dentro desse projeto, eu estava dentro dessa proposta, não é? Porque a expansão nossa da UFRPE, quem coordenou fui eu, à época eu era pró-reitora de ensino de graduação, então eu estou dentro de todo esse contexto, e a gente, se não houvesse nenhuma estatística, você poderia ver esses impactos só ao olhar, ao enxergar, né? Então, essa expansão, essa interiorização se deu no país como um todo, né? Tem aqui alguns números que não sei se é para passar assim ou se a gente pode só conversar, mas nós tivemos, né? Porque, por exemplo, é sabido, né, que desde quando tudo começou no país em relação à oferta de cursos superiores, né? Isso tudo se concentrou muito aonde? Nas capitais, né? E em algumas regiões metropolitanas. Isso no Brasil todo foi assim. Então, o que é que acontece? Esse ensino,
ele era bem direcionado para aquelas pessoas que tinham aquelas condições, ou estavam nas capitais, ou então, se era do interior, a família tinha, evidentemente, que custear a sua estadia nas capitais ou nas regiões próximas às capitais, né? Então, essa era a nossa situação, Rogério, até pouco tempo, né? Porque a gente foi em 2003, né, que começou a se pensar nesse grande projeto educacional, né? E em 2004 se começou a se implementar esse projeto. Então, com certeza, esse projeto ele foi pensado, e foi pensado sim, né? Por essa conjuntura, porque o que estava acontecendo? Muita gente fora do ensino superior e também do ensino técnico, né? Porque houve também, paralelamente ao ensino superior, houve também a expansão do ensino técnico nesse período. Isso. Dos então, IEFs federais e também até mesmo da rede estadual. Isso. Então, assim, o que acontece? Com essa expansão e com essa caminhada ao interior da educação superior pública federal do nosso país, o que foi que aconteceu? Um primeiro impacto você pode ver a olhos vistos, você olha essa e você já vê. A inserção de jovens, de pessoas no ensino superior. Isso foi uma coisa fantástica, né? Então, isso nós para você ter uma ideia, se a gente entender que lá em 2003, Rogério, para você ter uma ideia, né? Em 2003, a gente tinha, tinha em torno de 5% da população que tinha acesso a essa. Hoje a gente temos 21%, mas nós temos muito pouco ainda, como você falou inicialmente. Mas já é um aumento muito considerável em relação a lá quando começou tudo em 2003, 2004. A gente vê, por exemplo, você vê que quando a gente observa, né, a quantidade de universidades que nós tínhamos lá em 2004. Nós tínhamos, em 2004, 45 universidades públicas federais, em todo o território nacional, né? Você imagina nosso território, né? Esse gigante território brasileiro, com 45 universidades. Era muito... E nós tínhamos, né, como campus, né, expansão dessas universidades, 148. Né? 148 unidades que eram braços dessas universidades sede. Nós fechamos em 2014, para você ter uma ideia, né? Nós fechamos com 63 universidades públicas federais, certo? E 231 campos avançados ou unidades de ensino. Hoje, eu estou falando até 2014, porque eu fecho esse ciclo em 2014, né? Mas de 2014 para cá, nós ainda também continuamos a avançar, porque os reitores levavam as necessidades das suas regiões e o MEC conversava e discutia e autorizava, né, mais a criação de mais campos. Então, hoje, a gente tem quase 400, você tem ideia, né? Então, assim, nós crescemos muito e hoje os jovens, as pessoas, de modo geral, elas têm mais facilidades de inserção. Então, um dos impactos, né, foi a oportunidade que foi dada a esses jovens, essas pessoas que tinham condições, mas não tinham condições financeiras para se manter fora do seu local, né, fora da sua região, né? Então, isso foi um. A outra coisa que a gente percebe, né, como impacto dessa ida, né, das universidades para o interior, em relação à economia dessa região. Houve um incremento muito grande na economia. Primeira coisa, você começou a colocar na região, né, a disponibilizar para a sociedade e para o meio empresarial e público também, profissionais altamente qualificados. Então, houve um aumento, houve uma inserção muito grande desses profissionais nos órgãos públicos, né, e também no setor privado. E houve um incremento também na economia. Houve uma agregação de valor muito grande, né, na economia. Então, assim,
esses são impactos que você já mensura, né? Existe um trabalho que já temos dados fornecidos por alguns pesquisadores, para você ter uma ideia, que diz o seguinte, né, que nos fornece os seguintes dados. Eles falam que houve um incremento, né, na economia, houve um incremento de cerca de 4,3% na economia de algumas regiões, né, e um incremento também de inserção de profissionais de recurso humano qualificado em torno de 1,5% também nessas regiões, e que é muito grande, né, é um valor muito alto, né, é alto. É aqui, falando do nosso Pernambuco, falando aqui da coisa que a gente conhece, que a gente está lá no dia a dia, né? Quando você viaja por aqui, por esse mundo afora, né, de Pernambuco, você vai encontrar, por exemplo, o primeiro químico formado da região. Veja que coisa impressionante. O primeiro licenciado em química que está em sala de aula como professor de química. Isso aconteceu com a nossa expansão, lá para a Serra Talhada. Veja que coisa fantástica. Quando você vai ver quando o Estado ou os municípios abrem os concursos públicos, por exemplo, para professor, a gente vê nosso pessoal lá dentro, todos classificados. Hoje nós temos várias pessoas, né, que foram nossos alunos. Então, assim, o impacto é gigantesco. A educação, ela traz realmente uma expectativa muito positiva, né, para essas regiões. Então, é isso, os impactos estão aí e a gente não precisa nem estatística para você perceber. Você vai e a cidade, é impressionante, a cidade polo daquela unidade ou daquela universidade, né? Você vê o crescimento. Isso. Rogério, eu me vejo em 2003 chegando em Serra Talhada e eu me vejo hoje chegando em Serra Talhada. É impressionante. É uma mudança radical. E a senhora analisando e eu até lembrando de algo que eu estou vivendo hoje. Há 12, 13 anos atrás eu estava na iniciativa privada, tive uma passagem, né, no público, onde a gente se conheceu e atuou em conjunto. E agora eu retornei para o privado e nessa semana eu estou com um processo seletivo em andamento em Caruaru. E eu também fiquei abismado com a diferença, né, em uma década das pessoas, dos currículos que chegaram para esse processo, de Caruaru e região. A gente quer focar em Caruaru, mas assim, chegou o currículo de Passira, de Pesqueira, de Belo Jardim. Realmente é algo que impacta muito. Não à toa aí, Serra Talhada, o exemplo que você está dando, eu passei por lá também recentemente, e é impressionante o número de empresas nacionais do comércio que chegaram lá, né? A concorrência, porque existe base, existe gente capacitada para apoiar. Com certeza. O setor imobiliário, ele rodou muito bem, sabe? Porque nós levamos para lá, para você ter uma ideia, hoje, nosso público lá é cerca de 3 mil pessoas, lá em Serra Talhada, você ter ideia. Veja que incremento, né? É muita gente. Então, assim, eu acho que o impacto, a gente não consegue mensurar esse impacto, sabe? Isso. E na vida das pessoas, das famílias, sabe, Rogério? Eu poderia ficar o dia todo assim, falando para você que são coisas que eu conheço, são histórias que eu conheço, né? Você vê um filho de um trabalhador rural, né, que sem perspectiva alguma sai da roça e hoje esse menino passou por uma pós-graduação em nível de doutorado, né, na universidade, uma das tops do Brasil, que é a USP, né, e hoje o menino já é servidor público federal, né, de uma universidade. Quer dizer, o menino, ele transformou a vida, não foi dele só, foi a vida da família toda. Né? Então, assim, é fantástico. Eu vibro com isso, porque, na realidade, eu sou educação, né? Eu respiro educação, eu aposto todas as minhas fichas na educação. Um país que não prioriza a educação é um país fadado a não se desenvolver, logicamente, né? E principalmente a educação superior, que ela é uma educação que ela inova, que ela demonstra novas técnicas, traz novas tecnologias, que ela é responsável pela pesquisa no país, que, enfim, que ela agrega, por exemplo, ela comanda todos os setores, né?
todos os E setores num momento produtivos. como esse da pandemia, Você ajuda demais na imagina resposta, na produção do conhecimento. isso. Então, como dizer que não é importante, né? E como dizer que ensino superior é para poucos, ou sei lá, para quem é? Eu gostaria de saber quem são esses poucos, né? Que vão procurar o ensino superior, né? Pois é. Aí a senhora trouxe alguns números aí, e quem é da educação, seja da básica ou do superior, sabe que esse avanço é considerável, e sabe por que é considerável, porque é preciso um grande esforço para tirar projetos, né, do papel e fazer eles acontecerem. Aí tem toda a burocracia de encontrar a área, da construção, até chegar mesmo à maturação do projeto pedagógico. E aí eu quero chegar no assunto do campus, né, da UFRPE, no Cabo de Santo Agostinho, que, lembro bem, na sua época enquanto reitor, agora, bem pouco tempo, da universidade, esse processo foi acelerado bastante. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto, sobre os avanços, entraves, como é que ele está. Nós trouxemos uma bagagem de preocupação muito grande. Como eu te falei, eu estou no projeto de expansão desde lá 2004, acompanho todas os entraves, todas. Tivemos um período onde a gente tinha confiança, né, que a gente realmente ia dar conta de ter nossas instalações definitivas, porque todos nós que começamos, Rogério, começamos em algo, né, em instalações alugadas. Isso aí, porque a gente tinha que começar. E, paralelo a isso, nós íamos atrás do quê? De doação de terreno. Foi assim que a gente fez, né? Foi assim que a gente começou, né? Lá em Garanhuns, que fomos a primeira unidade do país, né? A primeira unidade do projeto de expansão do país, né? Foi a de Garanhuns em 2005. E depois fomos para a Serra Talhada em 2006. Então, a questão do Cabo foi uma questão diferente, né? O Cabo nós começamos, né, depois desse projeto de expansão, né? Mas foi uma coisa diferente. No final do governo Lula, começo do governo Dilma, o que aconteceu? O MEC abriu uma janela para que os reitores eles fizessem propostas de mais unidades, se eles achavam que era necessário na região. Mas só que tinha alguns critérios, sabe, Rogério? Não era você, não, eu quero botar, não, eu fui lá para o Cabo, porque eu quis ir, porque não. Eles criaram critérios e eles também tinham um direcionamento, eles queriam que essas unidades elas focassem em duas profissões, né? Medicina e engenharia. Se você lembra, lá em 2013, 2014, nós tínhamos nós éramos o maior canteiro de obra do país, eram as universidades, né? Você sabe disso, né? Sim. Por quê? Porque começamos a construir, né, nossos campos, nossas instalações permanentes, né? Definitivas. Então, e aí faltava engenheiro, né? Naquele momento não tinha engenheiro, né? Era aquela, enfim, as obras de Pernambuco vêm buscar engenheiro fora, os polos de desenvolvimento de Pernambuco também iam buscar engenheiro fora, é aquela coisa. Então, eles focaram nessas duas profissões, que era aquela de maior demanda. A mesma, né? Coisa, né? Inclusive, exato. Na época, o programa Mais Médico, buscando médicos fora do país. Isso, muito bem lembrado. E aí, nós fizemos uma proposta de uma unidade de engenharias, as engenharias raiz, aquelas engenharias, né? E nós fomos trabalhar o projeto. Trabalhamos o projeto e mandamos esse projeto para o MEC. Aí, o que foi que aconteceu? Como um dos critérios era, no Estado, né, os jovens entre 17 a 22 anos tem que ter um percentual desses jovens já no ensino superior, e nós tínhamos já esse percentual aqui em Pernambuco. E aí nós não estávamos dentro daqueles critérios. Então, logicamente, nós íamos ficar fora, não íamos ser contemplados naquele momento com mais uma unidade. Porém, eram essas duas coisas, né? Esse percentual de jovens e também um projeto que viesse inovar dentro do processo de ensino-aprendizagem, ok? Nós fizemos um projeto extremamente inovador, né? Projeto que vinha com muitas coisas assim, muitas novidades, vamos dizer assim, né? Dentro do processo mesmo de formação. E aí ficamos fora. Mas
aí, como o nosso projeto ele tinha um viés inovador muito forte, nós fomos chamados lá pelo então ministro, né, da Educação à época, que era o professor. Oi? Você tá sem som e você ficou paradinho. Não, travou, mas voltamos e sem problema, na hora da edição a gente você vai esse trechinho. Então, dois critérios, a gente só atendia um, tinha que atender 100% dos critérios, né? Mas aconteceu uma coisa bem interessante, né? O reitor à época, o professor Valmar, ele foi chamado ao MEC para conversar sobre o projeto, né? E fomos lá conversar sobre o projeto. Porque o que chamou a atenção ao ministro naquela época foi a inovação daquele projeto, foi a metodologia que nós íamos utilizar dentro da engenharia, que não era uma coisa muito normal, vamos dizer assim, né? E aí, por esse motivo, nós fomos incluídos dentro do bojo das outras unidades que tinham sido aprovadas. E trouxemos para cá essa unidade. Bom, aprovada pelo MEC, trouxemos para dentro da universidade e fomos também encaminhar a parte oficial dentro da instituição e fomos atrás realmente de saber onde que íamos colocar, onde que ia funcionar lá no Cabo. De imediato, a gente já fez os contatos, já licitamos os espaços, mas correr atrás de espaço definitivo. E tivemos, Rogério, à época, uma doação da Prefeitura do Cabo, né, de um terreno lá na Charneca, né, que foi onde a gente começou a construir nossas instalações definitivas. E com essas instalações vieram alguns problemas muito sérios, né? Houve a troca de governo, né? Houve o impeachment, né? Aí houve o vice-presidente, ele assumiu e o orçamento só desmoronava, né? A gente tem a nossa proposta de unidade lá do Cabo, é uma proposta extremamente audaciosa. Ela é uma proposta autossustentável. Ali a gente vai trabalhar tratamento de resíduo, a gente vai produzir a nossa água, nós vamos produzir a nossa água, nós vamos produzir a nossa própria energia, né? Reutilização, né, de água, captação de água, das águas da chuva. É uma unidade realmente autossustentável, certo? E, obviamente, é uma unidade que o custo, né, de construção ele se eleva por conta disso, né? E aí, nós fizemos a licitação da empresa, começamos com a modalidade de RDC e tudo mais, que é um modelo especial de contratação, né? E fomos para lá. Só que no meio do caminho, aí, bom, o ministro Mendonça entrou lá como ministro lá no Ministério. E, naquele momento, ele deu uma atenção muito especial, né, não só às universidades e os IFs de Pernambuco, à educação de Pernambuco, mas ele, como em todo o país, ele realmente foi um ministro que passou pouco tempo, mas ele tinha uma visão muito macro e ele resolveu muitos problemas à época, né, que nós estávamos todos cheios de muitos problemas, claro. Foi bastante executivo no curto tempo que foi bastante executivo, né? Esse mérito é dele, né? E ele realmente nos repassou, né, o orçamento que a gente precisava para fechar o campus. Só que no meio do caminho nós tivemos um problema sério com a empresa. A empresa ela quebrou, né? E a gente teve que fazer o distrato desse contrato ainda com 80 milhões dentro de casa, sem poder, né, investir na unidade, né, na construção da unidade. E isso realmente trouxe um problema muito sério, né, para a gente. Estou falando um problema estrutural lá, que a gente estava querendo ir logo lá para o nosso campus novo, né, ali tem todo um sonho a ser realizado, né? Enfim, e nós paramos, né, logicamente, essa construção. Estamos
retomando, acredito, até o final do ano, começo do outro, que nós fomos atrás tivemos que devolver o recurso ao erário, né, porque precisa devolver, porque não poderia ser aproveitada a burocracia legal para esse fim, ela é prejudicial, porque nós não mudamos o objeto. Se nós tivéssemos que utilizar aquele recurso, nós íamos utilizar para continuar a construção, né? Não era para trocar de objeto, mas nós temos um acordo do TCU, que ele é bastante rígido, e eu ainda fui no TCU, conversei com os ministros, enfim, fiz toda a minha parte como gestora à época, mas não conseguimos, né, uma brecha legal para que fizéssemos uso daquele recurso. E agora nós paramos a obra, claro, e aí nós estamos retomando por esses dias, temos algumas promessas, né, do próprio ministro atual, né, e, enfim, vamos ver o que é que acontece. Em que ponto está a obra, professora, assim, estamos com 64% construído já, né? Então, falta pouco, né? E a gente está lá, zelando pelo que tem já construído, mas já estamos com cerca de 64% já executado, projeto executado, certo? Mas aí, como eu te falei lá atrás, é um projeto inovador no processo de ensino-aprendizagem, que também é outro problema para você implantar, né? Então, nós temos um aluno que vai entrar no nosso curso, né? Somos 5 cursos lá de engenharia, né? Civil, elétrica, eletrônica, de material e de automação. Nós somos, aliás, perdão, elétrica, civil, eletrônica, de material e de automação, exato, controle de automação. Então, nesse sentido, o que é que a gente teve que também vencer, né? Quebrar o paradigma do professor, né? Que chega na sala de aula e vai lá só ministrar seu conteúdo e ponto final. Esse projeto não tem nada a ver com isso, né? Esse projeto tem, né, o professor, logicamente, mas o estudante ele precisa ser o ator principal desse processo de ensino-aprendizagem. Então, nós entramos com um projeto inovador, com a utilização de estratégias ativas. É um projeto que vai conferir ao estudante 2 diplomas, né? Um diploma de bacharel e um diploma de tecnólogo de nível superior. Então, é um projeto onde o estudante ele vai estar mais na empresa do que na instituição. É um projeto onde o estudante ele vai sair, no mínimo, com uma língua, né? Com mais uma língua. Então, a gente tem a língua inglesa como obrigatória, né, lá. Projeto muito inovador, muito inovador. E temos também português, né, lá no curso, e você imagina falar com um monte de gente, estudante de engenharia, que eles vão ter que começar a ler mais, a trabalhar textos, né, a fazer, aprender como se faz um relatório, né? Então, enfim, é um projeto extremamente inovador. Então, isso também foi outro trabalho assim, muito bem estruturado que nós tivemos que falar. Nós temos um pessoal lá, um corpo docente extremamente jovem, média de idade 35 anos, você imagina, né? E todo mundo já com doutorado. Temos vários professores que são internacionais, já são do exterior, que a gente já tem lá no nosso corpo, né? A gente também trabalha a questão da internacionalização na universidade como um todo, mas lá a gente já tem isso bem patente, né? Temos já primeiro curso de mestrado em física do país, está lá, né? Então, nós temos um potencial muito grande, né? Naquela unidade, como temos também, eu estou falando lá porque é uma coisa inovadora, realmente. Você sabe que nós somos originalmente agrários, né? Mas no correr desses 109 anos, claro que nós tivemos que abrir nosso leque de formação, e hoje nós temos, né, as mais diversas áreas, temos as humanas, temos as sociais, temos as exatas, né? Somos fortes também na área de computação, na área das licenciaturas, né? Temos as agrárias muito fortes também, ainda muito fortes, as agrárias na nossa instituição. Então, nós estamos dentro, né, desse bojo todo de área de conhecimento. Mas a gente não tinha essa expertise em engenharias, né? Engenharias de base nós não tínhamos ainda. E aí a gente veio com essa proposta, sabe, Rogério, é uma proposta que está dando certo, né? Nossos estudantes, eles são
são muito espertos, eles são muito empolgados, né? Temos as nossas instalações provisórias, elas são extremamente bem equipadas, né? Eu acredito que nós hoje somos a universidade que temos os laboratórios de ponta, né, da região Norte-Nordeste, né, da engenharia. Então, é isso. Temos os desafios, e a educação é isso mesmo, né? Temos os desafios e precisamos vencer esses desafios. Muitos impactos e ainda muito por vir. A gente fica na torcida aí que esses entraves sejam vencidos. Exatamente. Professora, indo para a nossa última pergunta aqui, e eu acho que esse é um bom fechamento, e o futuro das universidades, não só aqui, né, que a gente está falando do Nordeste, mas sua visão geral, Brasil, e talvez até um pouco do mundo, enquanto professora, educadora, ex-reitora, qual sua visão aí do que está por vir? Então, antes de eu falar da minha visão, eu acho que eu coloquei um curso de Belo Jardim lá no Cabo. Então, a gente vai repetir os cursos que a gente oferta lá. A gente oferta civil, oferta elétrica, oferta eletrônica, mecânica e de material, certo? Eu coloquei automação. A automação está lá em Belo Jardim, que também é outra unidade de engenharia que a gente acabou de criar, né? Como são muitos, a gente às vezes fica misturando, mas tudo bem. Está tudo em casa. Então, Rogério, qual o futuro das nossas universidades? Eu diria a você, Rogério, com muita tranquilidade, que nem eu sei, nem você sabe. Porque isso depende muito de visão estratégica de país, né? Eu tenho uma preocupação muito grande, eu vou dizer para você que tem, porque eu estou no magistério há 30 anos, vou fazer já 30 anos de magistério, né? Eu estou na educação por opção, não foi por falta dela, né? E aí, eu vejo algumas coisas se desenhando que me assusta, né? Me assusta. Nós estamos passando por um momento muito difícil, as universidades públicas federais do nosso país estão passando por uma situação muito crítica, né? Por questões de entendimentos, né? Diversos. Então, né, eu fico pensando como é que não se prioriza, né, uma instituição que é socialmente responsável, né, pelo maior número de pesquisa desse país. 90% das pesquisas estão nas universidades públicas, né? O maior número de patentes registradas está nas universidades públicas. Nós colocamos a serviço da sociedade todos os anos profissionais altamente qualificados, e eu acho que está havendo assim, vamos dizer, uma falta de compreensão do todo, né? Do todo. Né? E nós precisamos voltar a pensar que... Falta de projeto de nação, né? De nação, pronto, é isso que eu tenho para falar para você. O que aí você diz assim, o que a senhora espera? Eu espero realmente, sabe, que tudo isso possa valer na hora de escrever esse projeto, sabe, Rogério? Não podemos minimizar a importância das universidades públicas desse país. Não podemos, não devemos, porque todos os resultados que nós temos não nos dá esse direito. É simples. No ensino, na ciência, na tecnologia, na pesquisa, todos os resultados que nós temos não nos dá esse direito de minimizar a importância, né, desse patrimônio nacional que é o ensino público superior nesse país. Principalmente as nossas universidades federais, que é a maioria, né? Nós temos 69 universidades federais prontas, né, para fazer o melhor, e nós estamos enfrentando muitos problemas, né? Nós estamos vendo nosso orçamento minguando a cada dia, nós estamos enfrentando problemas seríssimos, né? E não minguando muito, né? Minguando muito, não são né? poucos Muito, os cortes, não. Não foram poucos os cortes, e aí eu te confesso que isso me deixa, como professora, como gestora que fui durante 20 anos, sempre dentro da educação, né? Eu passei pela coordenação de um curso durante 3 anos e meio, 8 anos como pró-reitora de ensino, trabalhando com projetos de ensino
incrementando os projetos de ensino na instituição, depois 8 anos como gestora maior da instituição, como reitora, também com esse mesmo perfil, né, trabalhando duro e assim, diariamente, né, com os contatos, saindo daqui praticamente toda semana para ir para Brasília, para justificar, né, que a gente estava precisando. Então, eu espero, Rogério, que quando as pessoas forem escrever um novo projeto para esse país, não minimize o ensino superior público desse país. Não minimize, aliás, a educação desse país. Porque a educação é o passaporte para o desenvolvimento de qualquer nação. Se a sociedade não tem esse passaporte, a nação para. A nação não se desenvolve. Então, é isso que eu queria dizer para você, né, que a gente espera realmente que tenhamos aí um projeto de nação que priorize, que respeite, né, a educação em nosso país, seja ela de que nível for. Sem dúvida, vamos esperançar. Vamos esperançar. Professora, muitíssimo obrigado pela entrevista, é sempre um prazer bater papo e muitas informações aí importantes, relevantes, para a gente deixar aí disponível para quem nos assiste. Obrigado, professora. Eu que agradeço muito essa lembrança do meu nome para estar aqui hoje com você e também por rever você. Sempre a gente bate muito... Quando a gente se encontrava mais, né? A gente batia um papo muito agradável, sempre foi muito bom e sempre saíram projetos muito bons, né? Entre a universidade, né, e a prefeitura. Né? Enfim, é isso. Obrigado, professor. Obrigada, tudo de bom. Um grande abraço.